Somos todos iguais perante Deus? É isso que a gente vai ver hoje. Vamos lá? E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Espiritizando com o Anderson Ando. E hoje a gente vai falar sobre o assunto: somos iguais? Sim ou não? Perante Deus, perante a sociedade? Por que muitas pessoas acham injusto as diferenças que existem? Mas antes eu queria pedir para você: deixa seu like, se inscreve no nosso canal. Pode ter certeza que você ajuda muito a expandir o espiritismo pelo país. E é isso que a gente sempre deseja. Mas, voltando ao assunto, às vezes a gente acha a vida injusta. Por que fulano tem uma vida melhor? Por que minha vida é pior? Por que fulano tem isso e eu não tenho? Tais características, bens materiais, enfim, inteligência, progresso moral, intelectual, tudo isso. E a pergunta que muitos fazem é aquela pergunta que está aqui na pergunta 803 do Livro dos Espíritos, que ele vai perguntar: perante Deus, são iguais todos os homens? Pois é, quando a gente fala perante Deus, são iguais todos os homens? Sim, pelo Livro dos Espíritos ele vai falar aqui. Sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz para todos. E enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Pois é, às vezes a gente confunde. Por quê? Quando Deus nos cria pelo Livro dos Espíritos, ele nos cria simples e ignorantes. Todos nós somos criados simples e ignorantes. E a partir de então nós temos o nosso livre-arbítrio. Claro, não é a partir de então. Quando a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, surge o momento que a gente vai ter o nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio para a gente conseguir fazer o que a gente quiser. Só que o livre-arbítrio, ele tem o bônus e o ônus. O bônus é: você vai fazer o que você quiser e você pode fazer coisas, e você pode ter atitudes que façam você evoluir. O ônus é: você pode fazer com que o tiro saia pela culatra se você não usar bem o seu livre-arbítrio. Então, nesse momento, a gente pode separar as coisas. Perante Deus, todos nós somos iguais. Ele nos cria simples e ignorantes. Agora, o que a gente vai fazer com a nossa vida depende da gente. É essa a diferença. E na pergunta 804, ele vai perguntar aqui, Kardec, para o espírito: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Ele pergunta isso. E aí ele vai responder aqui: Deus criou igual todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da verdade com que obram. Vontade, que é o livre-arbítrio. Daí se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Você vê, né? Às vezes a gente se pergunta: por que existe fulano que tem muito mais aptidão do que eu? Ou senão eu tenho muito mais aptidão do que o outro? Por que uma pessoa tem muito mais inteligência? Estou dizendo inteligência de aprendizagem, e o outro tem menos. Por que o outro tem muito mais progresso moral do que aquele? Para você ver nessas horas como a reencarnação está presente para quem acredita na reencarnação, no caso, no Espiritismo, segundo Allan Kardec. Se Deus nos criasse a partir de quando você nasceu nesta vida, simples e ignorante, todos nós seríamos iguais. Todos nós cometeríamos praticamente os mesmos erros, aprenderíamos da mesma forma, porque nós, nesse momento, já passamos por diversas vidas. E é por isso que existem pessoas que têm várias aptidões diferentes da gente, seja para melhor, seja para pior. E é isso que é o legal do dom da vida que a gente recebeu de Deus. Deus nos deu a imortalidade. A imortalidade para você ter todas as possibilidades do mundo, do planeta, do universo, para você aprender. Seja reencarnando aqui na Terra, seja lá no mundo espiritual, seja você reencarnando em outros planetas. Porque o Espiritismo, ele acredita muito, tá, que existem vidas em outros planetas. Inclusive vidas parecidas com a nossa.
E o espírito ele simplesmente se adapta às características necessárias daquele planeta onde ele vai reencarnar. Então, por exemplo, hoje aqui a gente reencarna de uma forma orgânica, a gente reencarna com a quantidade de oxigênio, nitrogênio e gás carbônico que existe no nosso planeta, a temperatura que aqui do nosso planeta exige. Então, como a gente fala, né, os engenheiros de Jesus, na época que o planeta estava sendo formado, eles ajudaram a construir o nosso planeta, eles ajudaram a mexer na nossa atmosfera e tudo mais. E aí você pode até pensar, mas que exagero, será que foi isso mesmo? Se levarmos em consideração que Jesus, para quem acredita, tá? Jesus, ele é o nosso governador planetário. Ele já é lá de trás, há bilhões de anos atrás, ele já estava aqui tentando cuidar do nosso planeta. E é claro, se a gente hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje aqui, num planeta de provas e expiações, a gente já consegue mandar satélites, mandar para longe, para milhões de anos-luz daqui, a gente consegue mandar equipamentos, a gente consegue fazer contatos com Lua, com Marte. Nesse momento, se a gente já tem essa tecnologia, a gente imagina o que um governador do planeta pode ser capaz de fazer. Por isso que a gente não pode subestimar quando a gente fala que os engenheiros de Cristo, eles ajudaram a construir nosso planeta. Porque imagina o que seria a tecnologia deles comparada à nossa. E aí, a gente sempre atribui ao acaso. É o acaso a gente viver aqui nessa terra dessa forma. Porque a gente teve muita sorte de o nosso corpo se adaptar às características necessárias para a gente viver, do oxigênio, do nitrogênio, enfim. Dessa forma que eu estou dizendo. A gente vê o nosso corpo ele é perfeito. O nosso corpo ele é praticamente perfeito. A quantidade de células, nossos órgãos, nossos tecidos, ele tem uma inteligência, parece que é um sistema perfeito. E a gente atribui sempre isso ao acaso. Chega a ser estranho. Porque tudo é o acaso. Será que não tem alguém por trás disso? É lógico, o Espiritismo atribui isso a Jesus e aos engenheiros de Jesus, que ajudaram a construir nosso planeta. E é por isso que a gente consegue viver nesse planeta. E aí por isso que eu volto a falar. A vida em outros planetas, de acordo com o Espiritismo, o espírito ele vai até lá reencarnar da forma como aquele planeta ele precisa. Então, lá nesses outros planetas, podem ter os seus Cristos. Jesus Cristo ele é o Cristo planetário daqui do nosso planeta, e mais alguns. E lá nesses outros planetas, tem os seus Cristos planetários. E claro, os engenheiros daqueles Cristos planetários dos outros planetas vão fazer com que a pessoa que vai reencarnar se adapte fisicamente, materialmente àquele planeta. Ou se não, planetas que são, por exemplo, planetas de gases, que nem precisam da matéria orgânica, da matéria, para que os espíritos possam reencarnar. Eles podem reencarnar na forma de energia, de uma outra forma, para que eles possam evoluir naquele planeta. É dessa forma que, pelo menos em princípio, o Espiritismo nos ensina. Aqui na pergunta 805 é muito interessante porque ele vai perguntar aqui: passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas, ou seja, a sua experiência? Aqui você está vendo, ele está falando aqui de reencarnações. Porque se ele pergunta, passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? E aí ele vai responder aqui: sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher, no estado de espírito livre, um invólucro mais grosseiro, ou posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Isso é bom, porque é como se fosse a gente aprender a andar de bicicleta. Uma vez que você aprende a andar de bicicleta, você não desaprende mais. Então, você sendo espírito, você progrediu, você chegou a um patamar ali, você, quando reencarnar, você não vai fazer assim. Provavelmente você vai ou ficar aqui ou vai subir mais. Porque estou falando de evolução. Você não vai retroceder ao que você já conseguiu evoluir. E isso também é interessante porque ele fala aqui que muitas vezes a gente se submete a viver algumas situações mais precárias, algumas dores na nossa carne, no nosso corpo, porque
parece estranho, mas é para a gente evoluir. Então, de repente, a gente vê uma pessoa que a gente percebe que ela é bastante evoluída, ela tem uma doença rara, ela tem um câncer, ela sofre, ela vem com um problema físico muito grande que impossibilita ela de fazer muitas coisas, ela vem com um problema até às vezes cognitivo, mental. Essas pessoas, muitas vezes, elas são muito evoluídas, porque elas já alcançaram um certo grau evolutivo, mas elas vêm aqui para passar na carne, para sentir na pele algumas situações para que elas possam evoluir mais. De repente é naquela situação que ela vai conseguir dar um salto grande na evolução dela. Então, você hoje, que chegou até esse grau evolutivo que você está aí hoje, você não vai retroceder, tá? Então, fique feliz, comemore. Só que pense também que você ainda está evoluindo. Então, continue tentando fazer com que você evolua. Na pergunta 806, Kardec pergunta assim: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Ele deixa bem claro, condições sociais. E aí o Espírito responde: não, é obra do homem e não de Deus. Aí ele vai perguntar: algum dia essa desigualdade desaparecerá? Pergunta interessante. Ele vai falar: eternas, somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. É forte essa resposta, é bem interessante, porque a gente leva em consideração novamente, estamos num planeta de provas e expiações. Se levarmos em consideração desde um planeta anão, um planeta primitivo, um planeta de provas e expiações, um planeta em processo de regeneração, um planeta perfeito, planeta feliz, esses planetas também eles passam por esse processo evolutivo de acordo com os espíritos que vêm aqui reencarnar. Então, aqui a pergunta que ele faz, Kardec, é muito interessante. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? E ele fala aqui que somente a eterna lei de Deus. Realmente, somente a eterna lei de Deus. Mas o que ele quer dizer? Que não é que vai desaparecer. Quanto mais um planeta, as pessoas, os espíritos sejam evoluídos, mais a desigualdade social, menos ela vai existir. Que isso é muito interessante. De qualquer forma, ele fala que isso é criação nossa, criação do ser humano. Então, nós criamos isso. Então, cabe a nós exercermos a nossa função de não existir a desigualdade social. E não foi Deus que fez isso. Eu vou lá para fazer existir a desigualdade social. Porque a gente sempre culpa Deus pelas nossas... Não é que a gente sempre culpa a Deus. Muitas vezes a gente culpa a Deus pelas desgraças que acontecem na nossa vida, pelas coisas negativas que acontecem na nossa vida. A gente fala, Deus não é isso, Deus não é aquilo, porque se Deus fosse bom, não faria isso, não faria aquilo. Isso é compreensível no momento de revolta. Acho que todos nós passamos por esse momento de revolta na vida, quando acontece alguma coisa de ruim com a gente. E a gente, às vezes, não tem quem culpar. E a gente culpa a Deus. Só que isso deve servir para você como uma passagem só. Um momento, algo transitório. E não você levar isso como... levar isso para a sua vida, porque a sua revolta, ela só vai te prejudicar. Ela só vai te prejudicar. Deus não vai ficar chateado com você. Deus não vai ficar melindroso. Deus, ele te criou, ele sabe o que ele fez. Então, cabe a você querer evoluir e não ficar culpando Deus pelas coisas que acontecem. Se você ainda conhece o Espiritismo, sabe que muitas coisas acontecem na sua vida porque você permitiu, desde o mundo espiritual, desde o seu planejamento, lá em cima que você fez. Desde quando você conversou ali com os espíritos, com a espiritualidade, na sua colônia, provavelmente onde você morava, você disse, eu quero passar por isso, porque eu tenho que evoluir nesse aspecto, nesse. Vai ser dolorido, muitas vezes vai. Mas eu vou me submeter a passar por isso. E você vem e passa. Na pergunta 814 do Livro dos Espíritos, Kardec lhe pergunta aqui, por que Deus... a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria? E aqui o Espírito vai responder, para experimentá-los de modo diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência.
Às vezes a gente vê pessoas ricas, muito ricas, pessoas pobres, muito pobres, e essa condição muitas vezes é uma prova, é uma provação, é uma expiação, não é uma benesse, por exemplo, a pessoa que está rica. É estranho, mas aqui na pergunta 815 ele fala: qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou da riqueza? E aí ele vai falar: são-no tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Muitas pessoas que são muito ricas, milionárias, a gente costuma falar, sobe para a cabeça. A pessoa, ela deixa subir para a cabeça. E aí ela começa a cometer muitos erros, seja com o dinheiro, seja com o poder que ela tem. A gente fala brincando, você quer conhecer uma pessoa? Dá dinheiro e poder. Normalmente uma pessoa que tem muito dinheiro, ela tem o poder. O poder de fazer muitas coisas com o dinheiro que ela tem. E ela esquece por que ela veio para cá. Para evoluir, para aprender. Então, às vezes a riqueza ela é muito mais perigosa do que a própria pobreza. Porque na pobreza, a pessoa ela não tem muito o que fazer. Ela vai ter que aprender a lidar com aquela pobreza. Na riqueza não, ela tem tudo que ela pode fazer. Eu não estou dizendo que a pessoa não pode ser rica. Pelo contrário, eu acho que a pessoa ela pode ser rica sim, mas contanto que ela saiba lidar com a riqueza dela. Que ela saiba usufruir da melhor forma da riqueza dela para que ela evolua. E aí, em complemento, ele vai falar aqui na pergunta 816, ele vai perguntar a Kardec: estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Ele quer dizer, poxa, mas o rico, ele tendo bastante dinheiro, ele não pode usar esse dinheiro para fazer o bem? Ele fala isso. Isso vai depender da evolução daquele espírito. Olha que interessante, porque ele vai falar aqui. Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável, especialmente insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si, unicamente. Por mais que a pessoa seja rica, milionária, ela nunca estará satisfeita. Isso daí é uma aprovação daquela pessoa. Ela até sofre por isso. Para a gente ver como o dinheiro, muitas vezes, ele sai pela culatra, o tiro. E aí a gente pode citar, de acordo com essa pergunta 816, uma pessoa extraordinária, que foi Chico Xavier. Chico Xavier, ele vendeu mais de 50 milhões de livros. Se ele pedisse R$1 por livro que ele vendeu, ele seria milionário. Deixaria aí dinheiro para todo mundo que ele quisesse. Ele negou todo o dinheiro que ele vendeu dos livros. Tudo. E mesmo assim, em várias situações, ele fazia aquele dia de dar dinheiro para as pessoas. Porque às vezes era o dinheiro dos livros que ele vendia. Ele sentava ali na rua e aí faziam aquela fila quilométrica e ele literalmente dava um dinheiro para as pessoas que estavam ali. Aquele dinheiro, por exemplo, que ele vendeu os livros. Ele não pegava nada para ele. Só que Chico Xavier está em outro patamar. Ele é um espírito tão evoluído que ele veio para cá justamente para mostrar o poder do amor, da caridade e de tudo que ele fez por nós, de todo o legado que ele deixou, de todos os livros, da psicografia, do trabalho que ele exercia arduamente. Então Chico, acho que é um exemplo de um espírito muito evoluído que demonstrou que ele poderia ter a riqueza na mão dele e abrir mão de tudo. Abrir mão de tudo para mostrar que riqueza, ela não traz sempre a felicidade. Você tem que saber usar da riqueza que você tem. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Novamente foi um pouco longo, mas eu fico feliz por compartilhar com você esses assuntos que vêm à tona na nossa vida, na nossa mente, e que o livro dos Espíritos, novamente, ele nos dá muitas respostas. A espiritualidade, ela nos dá respostas que é difícil a gente enxergar quando a gente só pensa racionalmente. Às vezes, quando a gente está no equilíbrio emocional, no equilíbrio de espírito, e a gente pensar um pouquinho, a gente vê que o livro dos Espíritos, ele nos dá essas respostas aí magníficas para que você possa aprender e evoluir.
Portanto, por isso que eu venho aqui para falar do Livro dos Espíritos. Muitas vezes eu vou vir aqui para falar do Livro dos Médiuns, enfim, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, todos esses livros, eles nos dão respostas magníficas para a gente aprender. Por isso eu peço para você novamente, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, porque a nossa missão, a nossa ideia aqui é simplesmente passar para frente o que a gente aprende. E se você não for espírita, se você não acredita, com todo respeito, pelo menos você conheceu o que é o Livro dos Espíritos, você está vendo o que é, de repente você tem até uma curiosidade, deixa eu ler vou ler esse livro aí, só para você ver, independente de credo, de religião, de você não acreditar. Eu acho que conteúdo sempre é bom para a gente. Se você não achar o conteúdo bom, ok, pelo menos você leu, você tentou. Mas antes da gente fazer julgamentos sobre religiões, crenças, vamos primeiro tentar ver o que tem ali, para depois a gente tomar partido e falar, realmente, eu não acredito, realmente eu acredito, eu gostei e não gostei. Beleza? Então é isso. Obrigado mais uma vez e até a próxima.